entrando no ar o podcast Avivados pela Palavra, um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Avivados pela Palavra, com a sede na Avenida das Américas, número 490, Coab Duque de Caxias, São Leopoldo. Apresentação, Bispo Antônio Melo. Shalom a todos, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou o Bispo Antônio Melo e com grande alegria no meu coração estamos dando início ao podcast Avivados pela Palavra, um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Avivados pela Palavra, Ministério Explosão de Milagres, localizado na cidade de São Leopoldo. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso podcast uma pessoa que para nós tem sido um canal de bênção. Ele é escritor, pastor, teólogo, pastor Jefferson Santos, a qual também é o proprietário aqui, do Semear Estúdio aqui em Canoas. E nós estamos aqui hoje para entrevistar ele, para ele estar falando de algo muito especial, que é o seu livro, O Poder da Superação. Nós vamos fazer uma oração e em seguida ele já vai dar a sua saudação inicial e vamos começar as perguntas, As perguntas aqui, a qual estão prontinhas para o nosso entrevistado. Vamos então iniciar com uma oração, pedindo a Deus a sua bênção em nome de Jesus. Pai, na tua presença, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Abençoa, Senhor, este episódio de hoje. Usa teu filho através do teu querer e da tua vontade. Senhor, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Sela nós com teu sangue e nos guarda em nome de Jesus. Amém. Pastor Jefferson Alves. Que alegria poder estar aqui nesse tempo, recebendo esse convite muito especial. Estou aqui com o Bispo Antônio Melo, para mim é uma alegria poder estar sendo entrevistado, poder estar junto aprendendo, A gente costuma falar que como é bom a gente poder aprender e aprender com pessoas que têm sabedoria, pessoas que têm discernimento, entendimento de Deus. Então, um grande amigo, obrigado por esse convite. Já ia falar apóstolo, é bispo, Bispo Antônio Melo, obrigado. Então tá, pastor Jefferson, olhando para trás, quais foram os traumas mais marcantes da sua infância e como eles influenciaram quem você se tornou? Então, os traumas, eu tive muitos traumas. Começamos por... Primeiro que eu não tive pai, Eu não conheci meu pai. E desde o início de tudo, já tive alguns traumas. Algumas dificuldades minhas, por questões até mesmo escolares. Eu via que muitos pais levavam seus filhos, e eu não tinha pai. Vejo que muitos pais levavam seus filhos para o futebol, E ali jogar futebol, eu já não tinha. Então, automaticamente, ficou gerando tudo isso na minha vida, esses traumas, na minha própria infância, por não ter o meu pai. E por muitas das vezes fiz muito errado, bispo. Julgava muito, sabe? Julgava muito as situações, julguei muito a vida. Julguei a vida, por que comigo aconteceu isso? Por que muitos têm e eu não tenho? Então, há muitos traumas, um deles foi esse que eu posso dizer que foi, que surgiu muitas coisas até mesmo rejeição, sabe? Ser rejeitado muitas das vezes, tipo, aconteceu uma briga, alguma situação comigo na escola, quem ia me ajudar?
Eu gosto de lembrar muito hoje, né? Graças a Deus, sou pai. Deus nos está dando por dar a oportunidade de dar aquilo que a gente nunca teve, né? E aí eu vejo que meu filho, qualquer coisa, ô pai, o meu pai, fala, e joga na escolinha de futebol hoje, ele falando, ah, aquele lá é meu pai, aquele lá é meu pai. E eu fui muito feliz em poder ter a oportunidade de estar hoje, né, vivendo algo que eu nunca vivia, né? E, então, mas alguns traumas eles foram gerados dentro de mim. E eu tive que abrir mão. No livro de Salmos 145 fala que o Senhor é perto de todos os que invocam e de todos os que invocam em verdade. Então, vendo assim que quando nós temos traumas na nossa vida, nós temos escolhas de invocar Deus. E depois que eu aprendi, né, porque esses traumas não tem ninguém culpado nisso tudo, mas realmente eu preciso do Senhor, invocar Deus e falar da situação que eu estou vivendo e pedir cura de Deus, milagre de Deus. E Ele é fiel para cumprir, né? Glória a Deus. Momentos de queda. Você enfrentou dependência química e chegou a morar na rua. Qual foi o momento em que percebeu que precisava mudar de vida? Foi, sim, usei tudo que falavam que era ruim, uns falavam que era o bom, e acabei conhecendo cigarro na minha juventude, acabei indo também com bebidas alcoólicas e depois fui parar no crack, né? Então foi um momento bem difícil da minha vida. Meu lar, como eu falei, minha avó me criou, minha mãe, e depois a minha irmã também junto conosco em casa. Mas eu tinha uma estrutura familiar que era evangélico, mas eu acabei de alguma forma me perdendo. Porque esses traumas, eles de alguma forma me bloqueavam muita coisa. Me bloqueavam muita coisa de entender Deus, de saber quem eu era, de poder ter uma perspectiva de um plano de Deus sobre a minha vida. E acabei realmente, né, ficando um tempo na rua também. E existiu um momento onde eu precisava muito de um milagre de Deus. Onde eu estava em Porto Alegre, na Vila dos Papeleiros, e, e teve uma certa ocasião que veio um rapaz e veio atrás de mim, me apontou uma arma e falou assim: eu vim tirar tua vida. E eu falei: o que eu fiz? E ele falou: tu tá vindo muito aqui e mandaram eu tirar sua vida. E naquele instante eu lembrei da minha vozinha, lembrei, né, que existia uma solução, existia alguém que poderia me salvar e me ajudar. Minha vozinha sempre falou: o momento mais difícil da tua vida, tu olha para o céu e clama por Deus. E naquele instante eu falei, né, dentro de mim mesmo, falei: Deus, eu preciso de uma ajuda. Se o Senhor me salvar da morte, se o Senhor me tirar desse lugar, porque eu sabia, bispo, que se eu morresse naquela hora, eu ia para o inferno. Então foi um momento mesmo da minha queda mais difícil, e quando eu abri os olhos, digo: eu preciso de ajuda. Eu preciso de algo que vai me transformar. Então foi esse momento crucial, onde para mim foi o basta de Deus e começou a ser o agir dele na minha vida. Então esse foi o momento que caiu a ficha. É aquele momento que todo ser humano tem quando diz aquele ditado que cai a ficha e a gente sabe que a gente precisa de ajuda. Pastor Jefferson, a sua decisão pela mudança, o que foi mais difícil na decisão de virar a página, enfrentar os próprios erros ou encarar o julgamento das pessoas? Na verdade, o momento que disso tudo, das minhas decisões, eu estava vendo que o tempo ele passa muito rápido, bispo. Todo esse tempo que estamos vivendo aqui é um tempo maravilhoso, mas ele nunca mais vai voltar. Vai ter momentos talvez melhores do que estamos vivendo hoje, mas ele nunca mais volta. E quando eu olhei para a minha situação, que eu pedi ajuda, realmente eu precisava viver, porque eu estava só sobrevivendo. Eu não tinha perspectiva, não tinha situação nenhuma na minha vida que me mostrava, né, de alguma forma que existia cura de Deus sobre a minha vida.
A ciência fala que ela não traz cura, mas ela realmente fala que ela pode, de alguma forma, ajudar a dominar, a entender a situação, até mesmo te dopar em remédios químicos, né? Mas naquele instante eu sabia que eu precisava de Deus. Mas eu também pensava muito nas pessoas. Muitas vezes, bispo, nós não mudamos, ou falo de mim mesmo, não mudei porque eu fiquei pensando nas pessoas. O que as pessoas iriam falar? O que as pessoas iriam dizer? Ah, agora tu vai para a igreja, agora tu vai te esconder no meio dos irmãos. Ah, mas agora que aprontou, agora tu vai para a igreja. E também existia algo tão complicado. Hoje estamos aqui tomando uma água, ela está aqui sem rótulo. E na minha vida o que bloqueava era o rótulo. O que bloqueava eram as pessoas, o que elas achavam de mim. Então, por isso que eu não mudava. Por isso que muitas das vezes nós temos que pensar, bispo, em nós mesmos. Aonde nós queremos chegar, aonde nós queremos ir, de que forma nós vamos chegar no propósito de Deus sobre a nossa vida. As pessoas, muitas pessoas não vão te ajudar. Muitas pessoas vão dizer que é isso mesmo, muitas pessoas vão dizer, ah, mas, né, tu vai conseguir administrar. Muitas pessoas vão dizer que é o destino, mas algumas são a minoria vai acreditar em você. A minoria vai dizer, bispo, continua. Bispo, vai dar certo. Bispo, eu tô contigo, eu tô orando contigo. O que tu precisa? São poucas pessoas que sonham com você. Então isso, infelizmente, os meus olhos, eles ficavam olhando para aquelas pessoas que de alguma forma falavam, não, é isso mesmo. Não, vai passar. Não, Jeff, não, isso aí é a vida. Então, isso que realmente para mim me trouxe foi um despertar, foi uma virada de página, como você falou, quando eu comecei a olhar para mim mesmo. Porque eu olhava as pessoas estavam de carro, as pessoas tinham sua família, as pessoas tinham comida para comer. E eu não tinha. Às vezes não tinha o chinelo para colocar. Às vezes eu não tinha o banho para tomar. Eu tinha que esperar as pessoas colocar as comidas fora para me pegar. Então foi naquele instante que eu pedi uma ajuda para Deus e comecei a olhar para mim mesmo. Pô, tô com 30 e poucos anos, eu não tenho vida. E naquele instante eu comecei a olhar para mim mesmo. Eu não tô nem aí que os outros vão falar. Não tô nem aí que as pessoas vão dizer que vai te esconder atrás da Bíblia. Eu sei da verdade que eu vou viver. Não é uma mentira, não é um falso evangelho. E eu estou dizendo para você que não é uma vida fácil. É uma renúncia todos os dias. É uma renúncia que nós tivemos que renunciar a tudo na nossa vida. Mas quando você olhar para dentro de você e dizer, eu preciso de ajuda e eu vou vencer em Jesus. E aí, então, bispo, as demais coisas, as outras pessoas, e depois elas vão ver a mudança, a transformação na nossa vida, mas é através de uma decisão. Qual foi o papel da fé? Como Deus e a fé em Cristo entraram na sua história de superação? Foi algo instantâneo ou um processo gradual? Na verdade, ele foi naquele instante, a qual eu falei aqui, que eu precisava de ajuda, eu pedi uma ajuda de Deus e ligamos para um centro de recuperação. E esse centro de recuperação me acolheu. Até que já quero agradecer o pastor Paulo César, a pastora Raquel. Foi quando nós ligamos, nós tínhamos, acho que 60% do valor que o outro lugar tinha cobrado. E nós não tínhamos todo o valor. E quando ligamos para o pastor Paulo César, ele atendeu. E ele não perguntou em dinheiro. Ele falou assim, ele quer mudança de vida? Bota ele na linha aí. Ele falou para mim, tu quer mudar? Vem agora. Então eu passei pelo processo. Não foi algo instantâneo, não foi algo que Deus entrou, mudou na hora a minha vida. Não foi a hora que eu comecei a sentir a presença de Deus na hora e foi, olha, dali para cá, 100% não foi. Foi algo gradual. Quanto mais eu me entregava, mais a presença de Deus vinha. E quanto mais eu me entregava, o Senhor mostrava, tu tem que mudar isso. E quanto mais eu me entregava de novo, é como a luz. Quando as trevas ela está dominando, mas quando a luz chega, ela começa a mostrar as coisas que talvez muitas pessoas não veem, ou que nós não vemos. E as pessoas dizem que quando nós entramos na igreja, vamos para Jesus, parece que a vida muda de
olha, do mal ao pior. Não. É Deus está transformando a tua vida. Deus está te mostrando algo que você nunca viu, porque Ele tem propósito, Ele tem projeto, mas nós precisamos passar pelo processo. Então eu, respondendo sua pergunta, tive que passar pelo processo, passo o processo todos os dias. Então a presença de Deus na minha vida ela sempre foi, desde o início, gradual. Quanto mais eu me entrego, mais a presença vem. É verdade. Uma transformação interior. Quais hábitos ou princípios você adotou para reconstruir sua vida e manter-se firme na transformação, família e reconciliação? Alguns dos princípios que a palavra nos fala ela é muito conhecida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, um dos princípios que eu adoto sobre a minha vida é viver na verdade. Um dos princípios é viver na verdade aonde o engano não entra. Onde eu vou dizer, não, vou fazer assim que o bispo não vai ver. Não, vou fazer isso que o meu pastor ele não está enxergando. Isso é mentira. Isso é viver uma vida de mentira, uma vida de falsidade. Quantas das vezes, né, na nossa vida precisamos ter alguém na nossa vida para estar junto conosco, onde a gente pode ligar e dizer, hoje eu menti, hoje eu fiz errado, hoje eu estou com vontade de desistir, bispo, nessas caminhadas. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Quem nunca pensou, nossa, está muito difícil, não vai dar certo? Quem nunca? Mas o que define a nossa vida é para quem nós conversamos e abrimos o nosso coração. Então, para mim, uma das atitudes, de alguns princípios da minha vida é viver na verdade. Então, esse para mim é aonde abrange todas as áreas. É ser verdadeiro. É ser verdadeiro. Eu lembro do centro de recuperação, né, quando nós estávamos naquele início ali, dava vontade de usar droga, dava vontade de sair, dava vontade de muita coisa. Aonde eu chegava, o pastor Paulo César falava, pastor, eu estou com vontade disso. Eu não fiquei menos homem por isso. A sociedade nos fala, bispo, não sei se você concorda, que falam que o homem não chora. Tu é homem, engole o choro. Desde pequeno a gente escuta isso. Que tu quer chorando, rapaz, levanta e vai de novo. Mas é isso que vai girando sobre a nossa vida. Uma vida de falsidade. Uma vida a qual nós estamos nos enganando. Sabe que muitas das vezes nem sempre estão motivados, felizes, contentes. Como que tá lá dentro? Então a mudança, através dos princípios, ela vem de dentro para fora. Então para mim é um dos princípios preciosos que eu não negocio, é viver na verdade. Aleluia. Pastor Jefferson, hoje você é pai e marido. Como sua transformação pessoal impactou sua vida familiar e suas relações próximas? Ela impactou desde o início, né? E como falei que estava no centro de recuperação, fiquei lá 5 anos e saí de lá como diretor pela porta da frente, graças a Deus. Mas eu estava um dia no centro de recuperação e passou uma moça. Eu nem sabia que era Sheila, da onde ela era. E o Senhor colocou no meu coração, tu vai casar com essa menina, essa mulher aí. Mas sabe, bispo, eu não estava no momento de apavorado, procurando aonde que tá, cadê, quem é, não. E aí eu fui realmente ver quem era essa mulher. E aí me falaram que era uma filha de pastor. E aí, muitas das vezes, muitas pessoas falaram que não ia dar certo. E para a glória de Deus, Deus abençoou, deu tudo certo. Estamos hoje aí há 14 anos casados. Nunca imaginava ser casado, ter uma família. Hoje, pela misericórdia de Deus, temos nosso filho Vitor, já tem 7 anos. E eu sou grato a Deus. E tudo disso, e também Deus nos abençoou com um lindo chamado de pastor. E hoje nós estamos cumprindo um propósito, um chamado de Deus, aonde a gente está, parece um imã, muitas pessoas com dificuldades,
dependência química, pessoas que passaram por alcoolismo, algo que eu já passei. A gente pode, pela misericórdia de Deus, estar ajudando. Então, para isso, se tornou uma marca, bispo. O que eu quero dizer com isso, respondendo a pergunta? Que toda dor que nós temos, toda dificuldade que você está enfrentando, é no casamento, é financeiro, é todas as áreas da sua vida. Quando você vencer a dificuldade, quando você vencer esse obstáculo de hoje, você vai ser uma referência de Deus para muitas pessoas. Todo aquele que tentou de alguma forma tirar sua vida, hoje é uma referência de vida de um homem, de uma mulher cheia de vida, de esperança. Todo aquele que passou pela dificuldade no casamento é aquele que hoje é chamado para resolver casamentos, conflitos. Então é isso, não vamos desistir. Não desiste do que você está passando, no processo que você está vivendo, porque você venceu o processo, você vai ter autoridade de Deus para ser referência do Senhor para muitas pessoas. Então eu sou grato a Deus, nunca sonhei, não pedi para ser pastor, né? Ainda acho que eu sou evangelista, mas Deus me abençoou e sou grato a Deus mesmo por esse tempo e por esse ministério também. Glória a Deus. Agora falando um pouco sobre a superação e o empreendedorismo. Você também se tornou empreendedor? Como a sua história de superação influenciou sua visão de negócios e liderança? Então, como você perguntou aí sobre empreendedor, ah, Deus coloca sonhos no nosso coração, bispo, que muitas das vezes a gente nem imagina. Eu realmente jamais iria imaginar, né, dessa superação. A superação, ela é uma superação em Deus. Porque todo aquele que tem alguma dificuldade na sua vida, talvez a mentira, talvez qualquer dificuldade que seja na sua vida, se você tenta vencer, você só dá um tempo. Todo aquele que é alcoólatra tenta parar, ele para uns dias de beber. Todos aquele que fuma tenta parar, ele para alguns minutos e depois começa a fumar novamente. Mas quando nós superamos em Deus, a superação, ela vem de Deus sobre a nossa vida. E quando nós superamos, quando nós vencemos, assim nós somos libertos, curados pela presença e através de uma palavra de Deus. Então, com essa superação, nasceu, né, o livro. Nasceu o nosso livro, Poder da Superação, mas antes disso também nasceu o estúdio podcast. Eu estava na minha casa e muitas das vezes na igreja, muitas pessoas pedindo, pastor, faz um canal, pastor, faz um Instagram, pastor, faz uma palavra. Eu tinha muita vergonha, você abrindo o coração aqui. Tinha muita vergonha das câmeras, vergonha de estar na frente de uma pessoa. Eu achava que isso não era necessário, mas depois eu entendi o quanto a internet ela é uma potência, o quanto a internet ela é importante. Então comecei a me posicionar. E peguei o meu celular em casa e colocava no livro. E comecei a fazer minha live do meu jeito. Mas sempre o Senhor falou para mim, sempre quando tu for fazer algo, faça o melhor com o que tu tem. E aí começamos a comprar uma coisa, começamos a comprar outra. E como eu moro em apartamento, né? Apartamento quem mora sabe, é pequeno. E antes da mulher me correr do apartamento, né? Deus abençoou aqui, temos aqui o Semear Estúdio aqui no centro de Canoas. Então Deus abençoou com essa sala maravilhosa, linda. Minha esposa também trabalha junto comigo, né? Trabalhamos juntos. Então eles não tinham esse sonho. Deus me deu um grande privilégio. Então aqui é onde nós aprendemos, né, valores, mas acima de tudo, o maior empreendimento é a nosso tempo, a nossa vida, né? Acreditando em pessoas, acreditando, né, numa transformação de vida. Então é por isso que esse estúdio nasceu, com dois princípios. Primeiro é louvar a Deus acima de todas as coisas. Sempre quando você vê o Estúdio Semear, vai estar glorificando o nome de Deus. Isso que o bispo está fazendo, saiu lá da sua cidade, longe pra caramba, né? E veio para cá para estar fazendo todo o projeto que ele tem. Não é para ganhar dinheiro, é para falar daquilo que Deus tem no coração dele, para abençoar a tua vida. Então é isso, é exaltar o nome de Deus e dar voz a outras pessoas. Então nasceu, né, o Estúdio Semear. Então eu sou grato a Deus,
Então, costumo falar que eu estou vivendo o lucro de Deus. Jamais imaginava e estou muito feliz. Muito feliz mesmo e com o coração aberto. E o importante de tudo não é só a minha felicidade, é ver outros sonhos se realizando, outras pessoas sendo felizes e podendo trazer uma mensagem. Glória a Deus. Então, meus amados, nós vamos ouvir ali então a chamada ali da Barbearia Veranópolis e já já a gente retorna com as perguntas. That's how you change the world. Barbearia Veranópolis, Rua Veranópolis, número 400, Arroio da Manteiga, São Leopoldo, com horário de atendimento das 9h30 da manhã ao meio-dia e das 14h30 às 19 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 9h30 da manhã às 17h30. Fone 51998 336794 51998 336794. Barbearia Veranópolis. You help me to see. Muito bem, vocês ouviram aí então a chamada da Barbearia Veranópolis, ali do meu amigo Isaías. E você que quer ser o nosso patrocinador aqui do podcast Avivados pela Palavra, lá no finalzinho nós vamos colocar ali a chamada para você que quer ser o patrocinador aqui do podcast Avivados pela Palavra, a qual nós estamos aí há alguns anos já levando a palavra de Deus e trazendo a palavra de Deus aos corações. Voltando então às nossas perguntas, Pastor Jefferson, mensagem para quem sofre hoje. Para aqueles que estão presos a traumas, dependência ou momentos difíceis, qual seria a primeira palavra de esperança que você daria? Eu deixaria aqui um versículo no livro de Romanos, eu anotei aqui para me ler com você. Romanos capítulo 8, versículo 28. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus. Em mesmas dificuldades, Deus pode usar tudo para transformar a sua vida. Uma vida de esperança. Então, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, tudo aquilo quando nós amamos o Senhor, quando nós entregamos a nossa vida, o barco da nossa vida, a direção da nossa vida, todas as coisas contribuem. Como eu já falei aqui, né? Tudo isso que estão passando hoje pode ser um grande testemunho. Tudo isso que você está passando, momentos de dificuldades, Deus pode transformar a tua história. Então eu estou aqui para declarar sobre a sua vida. Desde quando você abrir teu coração para o Senhor, deixa Cristo entrar. Hoje ele está através do podcast aqui do Bispo, né, Antônio Melo, ele está fazendo assim no teu coração. Ele está batendo. Ele quer entrar. Ele quer transformar. Ele quer mudar a sua vida. Então não desista. Essa é a mensagem. Não desista. O momento que você está vivendo hoje, ele pode ser transformado. Ele pode ser, de alguma forma, né, sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Que hoje você está vendo dois homens aqui, mas por muitas vezes nem foi sempre esses dois homens fortes, como nós estamos vivendo hoje. Mas somos homens escolhidos por Deus. Então, em tempos difíceis, Deus levanta homens, mulheres, jovens, fortes para estar fortalecendo essa geração. E você é um escolhido por Deus. Então, não desista. Glória a Deus. Pastor Jefferson, agora fazendo uma perguntinha fora aqui do script. Como que surgiu esse livro maravilhoso, O Poder da Superação? Esse livro surgiu através de uma palavra de Deus. E eu logo me assustei, bispo, porque eu não me considero um escritor. Eu vou lendo, vou aprendendo as coisas que Deus vai falando, vai fazendo, e vou lendo livros, tudo, e Deus falou comigo, faz um livro. Aí eu olhei para mim, olhei para as minhas mãos, digo, Deus, eu não tenho condições. Não tem mesmo. Primeiro, eu não sei falar, eu não sei escrever, e como que eu vou fazer, onde que eu vou fazer? Mas o interessante é que o Senhor, ele precisa do nosso sim, né? E quando eu falei para Deus, Deus,
Amém. Vamos fazer. E a partir quando o Senhor, ele falou, quando eu falei para Deus que eu aceitava esse desafio, eu comecei a escrever. Comecei a escrever em casa, começou a fluir, e tudo aquilo que Deus falava um pouquinho, eu ia colocando, eu ia escrevendo do meu jeito, da minha forma. Só que chegou um momento que eu falei assim, Deus, e agora? Como é que eu faço? E aí eu comentei com algumas pessoas e teve uma pessoa que foi importante para mim, a Carol, né, do bairro Guajuveiras, ali da igreja do Pastor Márcio. Ela começou o projeto, né, do livro e também passou por outra profissional também muito importante. E aí foi construindo. E eu fico muito feliz assim porque é dom de Deus, né? Imagina, bispo, Deus me dava algo da infância agora. E daqui a pouco Deus me falava algo quando eu já estou no casamento. E daqui a pouco me falava outro trauma. E eu ia botando de qualquer jeito. E essas profissionais, elas foram encaixando, foram trazendo a realidade, peça por peça, momento por momento. E aí foi gerado um livro. E eu não acreditei no primeiro instante, né? Quando ela me liga e diz, está pronto o teu livro. Eu chorei muito, porque para mim era algo muito distante, sabe? Talvez para muitas pessoas seria muito fácil, talvez muitas pessoas tenham essa habilidade. Mas eu chorei muito porque eu fiquei vendo assim, não é porque eu fiz, mas é que Deus me deu uma grande oportunidade de poder falar um pouquinho do meu testemunho. Poder ajudar pessoas, mães, pais, até mesmo jovens, pessoas adultas, que têm dificuldade com dependência química e não entendem. Tem muitas pessoas tirando sua própria vida hoje, porque acham da sua solução, não tem solução para sua vida. Olha para o estado que está vivendo, acha que não tem como. E o nosso livro nasceu para isso, não para ganhar dinheiro. Como eu falo para minha esposa, dinheiro é só uma consequência do que Deus quiser abençoar, mas sim de levar essa mensagem. E eu, contando já um testemunho, bispo, também falei para alguns, coloquei nas redes sociais também. Nosso livro está na Amazon também. Você que talvez está assistindo, não tem nosso contato, você pode adquirir na Amazon, para a glória de Deus aí. Então, estamos semeando essa boa semente, que a semente ela é boa, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Erros e aprendizados. Olhando para trás, quais foram os maiores erros que você cometeu e que, paradoxalmente, se tornaram aprendizados essenciais na sua jornada? Um dos erros da minha vida que eu falo que bloqueou muito, que me dificultou muito a minha mudança, foi querer andar sozinho. Ah, eu sei da minha vida. Ah, eu que sei mesmo. Olhar alguma coisa e baixar a cabeça e aquilo dali acabou. Até mesmo a própria dependência química eu comecei a usar e falei, eu uso hoje, amanhã eu não uso mais. Confiava em mim, confiava no meu próprio braço, achava que eu ia conseguir. Achava que as pessoas estavam dependentes, era frescura, era tudo fraca. Eu conseguia fazer. Então, uma das coisas muito ruins que bloqueia o ser humano, que me bloqueou por muito tempo, é achar que eu sabia tudo. Achar que eu era o melhor, achar que eu, a força do meu braço, vai dar certo. É um engano isso. Isso ele bloqueia nossas mudanças. Quando nós confiamos em nós mesmos. Quando nós achamos que não precisamos de ninguém. Quando nós achamos, não preciso. Por que o pastor, por que o bispo quer saber da minha vida? Quer dizer para você, ele tem muitos problemas. Não é porque ele não tem problema, é que ele está caçando um problema. É porque ele se preocupa com você. É porque ele ora por ti. Porque ele busca por você. Vou falar um pouquinho aqui, nem comentei nada com o bispo, mas da igreja do bispo Antônio Melo, não sei se alguém está assistindo, ou você mesmo que conhece o bispo, conhece a pastora, você sabe quem são os bispos de vocês. Você sabe quem está guiando vocês. Você sabe quem chora por vocês. Sabe que existe um homem, uma mulher de Deus que tem buscado, tem orado, tem pagado preço para estar, né, pastoreando vocês, para aquela igreja linda lá, que eu até mesmo vi aí, que tem uma fachada top, bonita. Então tudo isso é um preço que está sendo pago. E são por pessoas de verdade, pessoas que vivem a verdade, pessoas que não têm preocupação de falar, irmão, tá errado, tu tá no pecado. Quer dizer para você, isso é amigo.
Isso é pessoas que se preocupam com você. Então são pessoas que você pode abrir o teu coração, falar do que você tem que falar. Para mim foi tão difícil isso, mas existiam esses bloqueios na minha infância, né? De não confiar em ninguém, das pessoas que não me ajudavam, só me criticavam, mas eu consegui vencer. E hoje eu acredito muito que a união, ela não faz o açúcar, não é o açúcar aquele que a gente toma. A união, ela te traz força, a união, você vai mais longe, você cansa menos, porque andar junto com pessoas sérias, como a pessoa que eu estou aqui, o Bispo Antônio Melo, a pastora Nair, que eu conheço, então são pessoas sérias, pessoas que vale a pena andar junto, pessoas que vale a pena sonhar junto. Então eu tinha esse bloqueio, mas eu venci. E se você tem essa dificuldade, a partir de hoje, toma essa decisão de vencer os teus bloqueios e abrir o teu coração para as pessoas certas e deixar Deus mudar a história. Entrando um pouquinho nesse assunto de traumas de infância, é como nós olhássemos para um espelho pelas situações que a gente passou, para nós chegarmos até aqui hoje, para olhar para você aqui e dizer para você que Deus tem o poder de mudar a tua história. Deus tem o poder de mudar a tua história. Basta você dar um passo, que é o mesmo passo que eu, pastor Jefferson damos, pastora Nair deu um passo também. Cada um de nós demos um passo para Cristo, que é aceitá-lo como único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida. Se você soubesse um pouco da história de cada um de nós, para nós chegarmos até aqui hoje, para nós é um momento de honra, porque muitas sementes foram semeadas. Então você precisa entender que para o pastor Jefferson, para mim, para minha esposa, para o ministério a qual eu dirijo, pela glória de Deus, chegar aonde está chegando. Para você ter noção, nós temos 7 anos completos de ministério e esse ano nós vamos completar 8 anos de história. Esses primeiros 7 anos, se você perguntar para mim, bispo, foi só maravilha? Eu vou dizer para você que não foi só maravilha. Foi períodos de lágrima, períodos de alegria, períodos de plantação e agora nós estamos vivendo o tempo da colheita. E eu quero aqui agradecer a cada membro, a cada obreiro desse ministério, a cada um que tem investido naquele ministério. Porque se nós vamos ver, pastor Jefferson, o que me chama a atenção é que essa nova fachada, como você falaste, ela veio através de uma semente que foi plantada em um culto. Em um culto foi plantada essa semente. E a placa está lá. Uma placa bonita, uma placa bem chamativa. E muitas pessoas passam ali na frente da igreja e comentam como que ficou bonita essa placa. E se você soubesse que cada detalhe que está na placa nova da nossa igreja, eu pedi para o ChatGPT fazer a placa. Mas eu disse assim, eu quero uma placa de igreja assim, assim, assim. Conforme os detalhes que Deus ia me falando, eu ia escrevendo. E hoje está ali a nossa nova placa do Ministério Avivados pela Palavra. E aproveitando, falando aqui do Ministério Avivados pela Palavra, nós estamos em uma grande campanha da Justiça Divina. Todas as sextas-feiras, até a Sexta-feira Santa, nós vamos estar com essa campanha e nós vamos estar recebendo nessa sexta-feira que está vindo aí, pastor Jefferson Alves vai estar ministrando a palavra de Deus. E Deus tem uma palavra de vitória para o teu coração. Eu não sei qual é a causa na justiça que você tem para que o Senhor julgue essa causa. Mas eu quero te dizer que Deus é o Deus que ama a justiça. E Deus vai fazer acontecer grandes coisas sobre a tua vida, em nome de Jesus.
Amados irmãos, os nossos cultos ali no ministério são terça-feira, a partir das 19h30, é o culto de ensino da palavra de Deus, a qual eu, Bispo Antônio Melo, estou trazendo cada terça-feira um tema diferente. Nessa terça-feira nós falamos sobre o diaconato da igreja. O que é o diaconato e quais funções um diácono tem dentro da igreja. Agora, nessa terça-feira nós vamos falar sobre o que é o evangelista. Então, cada terça-feira nós temos um tema propício para ensinar os obreiros a trabalhar na áreas a qual eles foram levantados. Porque muitas vezes há pastores, pastor Jefferson, que ele consagra o obreiro. Ele consagra a pessoa e diz assim: nós vamos te consagrar a um diácono. Mas muitas vezes, pela falta de tempo ou até por falta de sabedoria do pastor, ele não instrui o que é ser um diácono. Ele não instrui o que é ser um evangelista, o que é ser um missionário, o que é ser um pastor auxiliar, o que é ser um pastor. Qual é a função do bispo na igreja? Então, essas terças-feiras estão sendo impactantes porque a palavra de Deus tem sido ministrada. E graças a Deus que cada terça-feira, nós começamos terça-feira passada essa série de ministrações, Deus pôde falar conosco de uma forma tremenda ali no nosso ministério. Então, retornando aqui sobre legado e futuro. Quando você olha para a sua vida hoje, como pastor, pai, empreendedor e autor, qual legado você deseja deixar para as próximas gerações? Então, é uma alegria, é uma felicidade e, acima de tudo, como estamos falando aqui, legado, que legado não é aquilo que nós deixamos, né? O que é visível, é palpável. É importante, né, deixarmos um legado legal, deixar um imóvel, um carro. Isso vamos se empenhar para deixar. Mas o legado, ele é realmente o que você constrói nas pessoas. Eu de tudo mesmo, trocaria tudo se fosse necessário para realmente gerar Cristo no coração do meu filho, gerar Cristo nessa geração. Então, o meu legado é esse. Eu quero gerar Cristo no coração das pessoas. Eu quero, realmente, nós falamos o que é bom, a gente quer sempre compartilhar. Meu Deus, vamos num restaurante, uma comida boa, uma sobremesa top. A gente sai falando, vai naquele restaurante, vai naquele lugar, vai naquela cafeteria. Mas as coisas de Deus, ela também tem que ser assim. Se tá bom na presença de Deus, se você foi curado, se você teve a tua vida restaurada, testemunha, fala de Jesus. Então eu vejo que uma grande missão na minha vida é essa. De hoje, como pastor, mas mesmo não sendo pastor, sendo filho de Deus, eu preciso gerar Cristo nas vidas das pessoas. Com o quê? Primeiro, com as minhas atitudes. Como eu faço as coisas. Qual é a minha atitude de resolver as coisas? E a segundo momento que eu vejo muito importante é realmente deixar as pessoas ver aquilo que eu estou vivendo. Falo pelo meu filho, bispo. Eu deixo meu filho ver eu orando. Eu não quero mostrar para ele que eu sou o santarrão, que eu sou o melhor. Jamais, não é isso. Mas que ele pode ver que existe um pai que não sabe tudo. Existe um pai que chora, existe um pai que fica triste, existe um pai que é dependente de Deus em qualquer situação. Então isso é preciso ver. É necessário nos seus filhos ver você orar. É necessário você convidar eles para orar com você. É necessário você fazer a leitura. Porque hoje, bispo, eu sou e você também, e como muitos são, vocês só são uma semente que frutificou através de uma palavra, através de orações, de muitas pessoas que oraram por nós, que semearam uma semente dentro do nosso coração e que muitas das vezes, muitas pessoas semeiam em nós e nós nem sabemos quem é. Hoje nós estamos de pé, não pela força do nosso braço, mas porque tem muitos intercessores, muitas pessoas que oram por você,
pelas pessoas que oram pelo bispo, pelas pessoas que oram pelos pastores, por aquelas pessoas que estão na linha de frente. Porque nós só estamos de pé, porque o Senhor está conosco e através das orações. Então vejo que o legado disso é construir, é gerar realmente Cristo no coração dessa geração mesmo. Que é uma geração que tem muita coisa disponível, muitos assuntos, muitas situações, mas muitas das vezes é a geração que está menos informada da verdade. Então essa é a nossa missão de gerar Cristo no coração dessa geração. Glória a Deus. Então, meus amados, eu quero aqui convidar vocês para estar assistindo o nosso podcast, compartilhando, comentando, participando, porque através disso os nossos patrocinadores vão ficar conhecidos conosco, como, por exemplo, a barbearia Veirianópolis, do meu amigo Isaías. Pessoal, eu corto cabelo lá com ele. Para você ter uma noção, estou cortando cabelo lá. E lá tem um produto que é uma pomada para cabelo. Assim, ó, muito top, como diz, né? Muito top. Uma pomada maravilhosa, num valor totalmente acessível. Para você que gosta de ficar com o cabelo mais parado, para não estar caindo ali pro lado dos olhos, como eu, assim, né? Então você pode estar adquirindo essa pomada ali com meu amigo Isaías. Também nós temos ali o nosso produtor das nossas vinhetas, que é da R Eventos Produções, Rodrigo Martins, da R Eventos Produções. Ele está conosco aí há alguns anos trabalhando em prol do reino, e também ele está aí fazendo o seu trabalho na sua empresa, que é a R Eventos Produções. Eu quero aqui pedir para o nosso amigo colocar a chamada ali da nossa cruzada de fé e milagres no mês de abril. Ouça essa chamada. Venha! Vai acontecer milagre. Vem aí, dias 10, 11 e 12 de abril, a partir das 19h30. 3 dias que mudarão sua história. A Grande Cruzada Fé e Milagres. No Ministério Avivados pela Palavra. Presidente, Bispo Antônio Melo. E Vice-Presidente, Pastor Anair Melo. Dia 10, Preletor, Apóstolo Jaime Lopes. Dia 11, Preletora Apóstola Delma. Dia 12, Preletor Mateus. Nos louvores, Pastor Alessandra e Pastor Mateus. Coral pra glória de Deus e Irmã Vânia. Dias 10, 11 e 12 de abril, a partir das 19h30, no Ministério Avivados pela Palavra. Avenida das Américas, Coab Duque de Caxias, São Leopoldo. Alguém logo gritava. Então, amados irmãos, você que deseja ser o nosso patrocinador aqui do podcast Avivados pela Palavra, nós estamos aí para divulgar a sua marca, divulgar a marca do seu estabelecimento. Nós temos aqui essa grande oportunidade que Deus nos deu de estar aqui no Semear Estúdio na cidade de Canoas. Então, se você quiser fazer parte aí dos nossos patrocinadores, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 99620-2051 e falar diretamente comigo, Bispo Antônio Melo. E nós estamos aí com um valor promocional para você, promocional, que você vai estar ali adquirindo a oportunidade de ter a sua marca anunciada aqui no podcast Avivados pela Palavra. Então, Pastor Jefferson, traz aí uma mensagem de fé para os nossos irmãos que estão nos assistindo. Então quero dizer para você, né, pai, mãe, quero dizer para você que está passando por esses momentos e que assistiu esse podcast até o final. Quero dizer para você que algo Deus tem preparado para o teu coração. Não é em vão que você está aqui, mas realmente existe um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. E você está aqui porque você tem propósito de Deus sobre a tua vida. Então, em primeiro lugar, não desista. E existe um Deus que pode mudar a sua história.
Então eu estou aqui para dizer para você, Deus me abençoou, Deus me curou e Deus também pode te abençoar, transformar, restaurar a sua vida. É só você abrir o teu coração, que eu tenho a certeza que a partir de hoje a melhor decisão da sua vida é aceitar Ele como Cristo, como Senhor, como Salvador da sua vida. E escuta o que eu vou te dizer, a tua vida nunca mais será a mesma. Você será filho de Deus, de criatura para filho de Deus. Então você é realmente amado, escolhido por Deus. Então abre o teu coração agora, que o Senhor, Ele quer entrar. Em nome de Jesus. Então, amados irmãos, que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui conosco. E aguarde, porque nós já temos agendado aí o 3º capítulo do nosso podcast Avivados pela Palavra. E nós teremos a honra de receber aqui o pastor Matheus William, da cidade de Alvorada, a qual é casado com a pastora Alexandra, que é autora do livro Na Doutrina dos Apóstolos, a qual nós recebemos eles aqui no primeiro podcast. E essa vez vai ser o pastor Matheus que vai sentar aqui frente a frente comigo para ser entrevistado no nosso podcast Avivados pela Palavra. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Fique com Deus, em nome de Jesus.